doutora Adriane Marcon, que é nutricionista, e vai falar conosco sobre os fatores que podem impedir o emagrecimento. Tudo bem, doutora? Tudo, e você? Saudades, prazer recebê-la aqui novamente, viu? Prazer é meu, sempre um prazer estar aqui. Enquanto a gente está conversando, eu vou até abrir aqui o Instagram, porque eu abri uma caixinha de pergunta para vocês. Então, se você quiser fazer sua pergunta lá no meu story, ou deixar sua pergunta nas redes sociais do programa, a gente está esperando a sua participação, tá? Vou deixar aqui abertinho para poder ver o que vocês mandam. Gente, deixa eu falar uma coisa importante, eu quero começar falando sobre isso. A gente vive um momento em que muitas pessoas engordaram. Eu não conheço quase ninguém que não engordou nem um quilinho por conta da quarentena, que juntou parar de trabalhar, ficar trabalhando em casa, crianças em casa que querem comer o tempo inteiro, N situações juntaram e o fator que eu acho que pegou todo mundo, estresse. Isso tudo interfere mesmo? Ansiedade, isso tudo interfere? Com certeza, Jaque. Interfere porque a gente tem hoje, que a gente escuta sempre falar da fome emocional, né? Então, eu tô mais ansiosa, eu vou comer. Eu tô estressada, eu tô ociosa, eu vou comer. E muitas pessoas não percebem isso, né? Está no subconsciente. Então, eu quero comer aquele chocolate, aquele doce todo dia, porque são alimentos que traz sensação de bem-estar, suprindo algum sentimento mal resolvido. Quando a pessoa descobre isso, aí tudo bem, ela começa a trabalhar, a tratar isso. Mas as pessoas automaticamente não percebem. Então, quando vai ver, já estão viciadas em pães, em açúcares, de um modo geral, por conta de algum sentimento aí que não está sendo resolvido, né? Doutora, quando a gente pensa no nosso organismo, eu vou te contar uma coisa que eu sei que acontece comigo, eu já conversei com algumas pessoas que disseram também. Você vai me dizer se isso é impressão ou se isso é fato. Quanto menos eu como, menos eu tenho vontade de comer. Quanto mais eu como, mais eu tenho vontade de comer. Parece que quanto mais carboidrato eu como, mais carboidrato eu quero. Por que isso acontece? Na verdade, é exatamente quanto mais carboidrato eu como. Porque, já, o que acontece? Se você também restringe a alimentação, mas não dá nutrientes para o seu corpo, aí também prejudica a perda de peso. Mas quanto mais besteira, porque o que acontece? O carboidrato... E é disso que eu tô falando, da besteira, não é da comida adequada, não. Não é disso que eu tô falando. O carboidrato, né, ele também vira açúcar de uma forma rápida. Os pães, as farinhas brancas, igual o doce. E quando a gente consome esses alimentos, gera um pico de insulina no nosso corpo, que é o responsável por pegar esse açúcar do sangue e transportar para dentro da célula. Nisso que gera esse pico, ele é absorvido muito rápido. E aí o que acontece? O corpo já absorve rápido, estoca normalmente como gordura e o corpo pede mais. Então, por gerar também essa sensação, porque ele libera hormônios que nos dão sensação de bem-estar e prazer, né? Como a serotonina, a dopamina. E o nosso corpo quer mais, o nosso cérebro quer mais essa sensação. Então, ele é absorvido rápido, dá essa sensação e a gente quer cada vez mais. Por isso que eu falo, se você começa o dia já, café da manhã, consumindo pão, bolo, você já gera esse pico de insulina, você passa o dia todo querendo comer esses alimentos e não saciam, né? Porque é uma caloria vazia, não tem nutrientes. Então, o que a gente pode pôr nesse café da manhã aí, doutora? Eu sempre oriento assim, pode ser um carboidrato bom, como uma fruta, por exemplo, um mamão, até uma banana, essas frutas que têm mais carbo, acrescentar fibras, linhaça, chia, aveia e uma proteína junto é muito bom. Eu gosto muito do ovo, né? E a gente pode diversificar, ovo cozido, ovo mexido, ou fazer uma panquequinha de banana, que daí vai já na panqueca o ovo, a banana e a aveia, para quem não gosta de comer o ovo, né? Uhum. Então, ter essa combinação, proteína, nunca comer o carboidrato isolado. Café com leite e pão é o café de muitos brasileiros. Muitas vezes não é nem manteiga, é margarina que vai junto ali. Tá errado isso? Tá muito errado, Jaque. Não só pelo fato do ganho de peso, mas sim pela saúde, né? Porque o pão é uma caloria vazia, então não te dá nutrientes. Quando a gente não dá nutrientes para o corpo, o metabolismo vai ficando lento. A gente precisa nutrir as células para acelerar o processo de emagrecimento. Então, além de não ter nutrientes, acaba estimulando a insulina, você acaba querendo comer mais toda hora. O leite também, além de estar muito contaminado hoje, com muitos aditivos, também tem a lactose, que é o açúcar do leite. Então é só carboidrato aí, só açúcar, né? Não dá certo isso aí não, né? Não dá Agora, certo. doutora, se for um ponto que eu quero citar que é muito importante. Algumas pessoas restringem absurdamente a alimentação e falam, não estou emagrecendo nada. Isso pode acontecer mesmo? Muito, já que eu tenho recebido de pacientes com
problema ultimamente, mas eles falam, doutora, eu não tenho mais de onde tirar. Eu como isso, isso, isso e isso. Aí eu falo exatamente por isso. Porque daí a pessoa tá com fome à tarde, tem medo de engordar, o que ela faz? Come uma torradinha, estimula a insulina dela. Eu falo, é melhor você fazer um omelete com 2 ovos, colocar um tomate, colocar uma cebola, uma coisa que seja boa, do que pegar uma torradinha. O corpo absorve diferente. Então, o que vai acontecendo? Vamos supor, a gente tem o gasto basal, que é o que... Você tá brincando que aquela... Bateu a fome e você fala, eu não vou fazer uma besteira. Eu vou pegar uma torradinha com café preto, sem nada, ou só com adoçante, para não pôr açúcar nesse café preto. Essa uma torradinha geralmente é 3, fala a verdade aí pra mim, né? 3 torradinhas não vai fazer mal pra ninguém, vai fazer mal sim. Vai, porque é carboidrato, vira açúcar rápido. Bolacha, mesma coisa. Mesma coisa. Bolacha salgada, mesma coisa. Mesma integral, viu, Jaque? A integral ainda tem algumas fibras, é um pouco melhor do que o outro, mas também tem glúten, também é do trigo, né? Então, não é bacana, assim. A gente está errando nisso, então, nessa dieta muito restritiva. Quais você percebe que são os principais erros? A torradinha? Um desses de restringir, então, por exemplo, o que acontece? A gente tem o gasto basal, que é o que o corpo gasta você dormindo de calorias para sobreviver, para trabalhar. Vamos supor que o seu gasto seja 1.400 calorias, sem você fazer nada. Se você consome uma dieta de 1.000, de 800 calorias, que tem muito por aí, restringe muito, o que vai acontecer? Seu corpo, por defesa, diminui esse gasto dele também, por sobrevivência, porque ele é esperto. E aí você não tem mais de onde tirar, você pode até emagrecer no começo, depois para. Não tem mais de onde tirar alimento que você já não está comendo e você para de emagrecer. Aí, muitas pacientes eu faço o quê? Introduzo mais alimentos de qualidade e aí a pessoa começa a emagrecer. Sem passar fome, né? Porque eu digo que a Muito. dieta correta, você pode até passar uma vontadezinha aí, mas fome a gente não passa, né, doutora? Não, você não vai ficar satisfeitíssima, nossa, estou passando mal de tanto que eu comi. Mas você vai ficar bem mais satisfeita do que quando você restringe. Tem gente que come assim uma maçã à tarde e à noite só folhas. E a proteína e o carboidrato bom, né? A gente confunde carboidrato bom com carboidrato ruim. Quais são os bons carboidratos, então, doutora? Os bons carboidratos... eu posso falar. Pão, chocolate, farinha branca. Os bons de gostoso, né? Mas o que é bom de verdade, doutora? Conta pra gente. São os que vêm da natureza. Então, batata doce, porque tem fibras, uma mandioca, um arroz integral, inhame. Esses carboidratos, as frutas, que são, né, de um modo geral, carboidrato. Por quê? Esses carboidratos, eles têm nutrientes. Tudo que é refinado é da indústria, ou seja, não tem nutrientes, tem químicas adicionadas. Os produtos da natureza não tem química adicionada, né? Então, são carboidratos bons que a gente tem que consumir, mas para quem quer perder peso em quantidades certas. Aí não dá para se acabar com... Agora, me fala se esse lanche da tarde é bom, é ruim ou é um sabotador. Vontade de comer um doce. Depois do almoço, naquele lanche intermediário. Gente, que a coisa mais... Eu sei que a torrada é muito prático, mas pegou a batata doce, aqueceu às vezes ela ali no micro-ondas. Lógico que você não vai comer uma batata doce inteira. A menos que seja uma menorzinha, mas assim, isso tá muito errado? Tá errado assim, se você quer perder peso, comer ela sozinha. Ah, tem que comer ela com alguma coisa? Com, de preferência, alguma proteína. Porque a gente tem que sempre ver já que o carboidrato sozinho, por mais que seja bom, ele é carboidrato. Se você come ele sozinho, a absorção é mais rápida. Agora, se você come, por exemplo, de vez em você comer metade da batata, você comer umas 2, 3 rodelas da batata e acrescentar uma proteína, um atum, por exemplo, a absorção é bem melhor. Então, pode comer a batata, mas consumir com alguma coisa, com alguma proteína. Exatamente. Mesmo no lanchinho da tarde. Mesmo no lanchinho da tarde. Quando a gente pensa... Você falou uma coisa que eu acho que é algo que está no senso comum da gente. Quero emagrecer, vou almoçar salada com proteína e vou jantar só salada. Quem é que nunca fez isso? E eu me lembro que a primeira vez que eu fiz a reeducação, que eu acho que você aprende para sempre, né? Isso. Só basta fazer, né? Aquilo que você aprendeu. Mas eu lembro que um dia eu estava na casa do meu nutrólogo, o Dr. Gilson, e ele falou, o que você está comendo? Eu falei, vou fazer bonito, né? Tinha um prato de salada, né? Era janta. Ele falou, o que é isso? Eu falei, minha janta. Ele... Eu mandei você comer sua salada? Eu falei, não, mas tô saciando só com salada. Ele falou, não pode. Você vai pegar no mínimo, ele falou. Você vai pegar uma proteína e vai colocar aí nesse prato. É o mínimo que você vai pegar. Senão daqui uma hora você tá com fome. Quis fazer bonito, ó. Não adianta querer comer só salada também, né? Sabe por que também, Jaque? O que acontece? Isso começa a gerar algo que você cansa.
Então, por exemplo, você Não come é a vida, salada. né? Você pensa, gente, eu vou ficar comendo sua salada até quando? Exato. E aí você Pode come até ter um salada. resultado, mas e aí? Exato, aí depois até para, né? Aí você começa a comer a salada, aí você tá com fome, aí você janta umas 7, você dorme meia-noite. Chega 8, 9, você já tá com fome. E aí você fica se controlando com aquela raiva. Ai, eu odeio dieta, que saco, eu tô com fome. Não é? Então, exato, por isso que eu falo que dieta é quando você restringe algo, então você não consegue fazer para sua vida, não é legal. Na reeducação, não. Você não passa fome, você aprende a comer, você emagrece, mantém. Que mais do que emagrecer é a gente manter, né, Jaque? Porque emagrecer não é tão difícil assim, quando são poucos quilos. Eu colocaria que até uns 10, pelo que eu vejo, não é tão difícil você emagrecer. O difícil é você se manter depois disso, Exatamente, né? porque a pessoa restringe muito e depois volta com os hábitos antigos. Ela não aprendeu a comer, né? Doutora, eu quero te perguntar sobre algumas coisas que a gente faz no dia a dia e eu quero voltar para a salada. Porque o que eu percebi também, isso antes de ter o Davi, a primeira vez que eu fiz a reeducação, foi a preparar uma boa salada e a descobrir coisas que eu achava que eu não gostava e eu gosto. Pegar uns verdinhos, colocar ali, colocar a cenoura no meio. Deixar essa salada, vamos supor que vai ser a salada com um pouquinho de arroz integral, feijão e uma proteína. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Mas se eu capricho nessa salada, ela me sacia mais também, não é? Com certeza, do que ter só o alface, né? Que é o que a gente faz geralmente, alface, tomate e só, né? E aí a gente enjoa, né? Ai, eu não gosto mais de ver salada na minha frente. Você pode colocar um tomate cereja, você pode colocar também um atum, como eu falei, um frango desfiado. Palmito é uma boa? Palmito é uma boa também, tem pouca caloria, só ver a procedência, né? Pra ver se não tem... Perigo, né, de consumir. Mas também é uma boa opção pra quem gosta. Pupunha também é legal. Então, eu falo que assim, pra gente acelerar o metabolismo, a gente tem que deixar o prato mais colorido possível. Porque cada cor de alimento representa um tipo de nutriente, né? As frutas, um tipo de antioxidante. Então, quanto mais colorido, mais nutrientes você vai estar dando pro seu corpo. Então, colore esse prato, né? Colore o prato. E varia as opções também. Doutora, mito ou verdade, acho que a gente já até falou isso aqui em algum momento, comer tomando alguma coisa. Isso é muito hábito da gente, né? Muito. Isso é ruim? Não só pelo fato, Jaque, de eu vou tomar refrigerante. Até a água a gente pede para evitar. Claro que é melhor a água do que o refri, mas em muita quantidade, porque acaba atrapalhando também a absorção dos nutrientes. E sem uma absorção boa dos nutrientes, você não consegue emagrecer. Uma coisa puxa a outra. Então, se você toma, eu falo pra gente ir um passo de cada vez. Se você toma um copo, diminui, toma meio. Depois vai reduzindo, sabe? Não queira já dar um passo, senão você não consegue e desanima. Que nem a gente faz com açúcar, por exemplo, no café. Isso. Às vezes eu volto a tomar com açúcar e acabou. É um processo de novo para voltar. Eu nunca mais tomei café com açúcar como eu tomava antes. Eu acho que mudou para sempre o meu paladar. Mas toda vez que eu tô em algum lugar, ou é aquele café de máquina mais forte, eu ponho um pouquinho de açúcar, para eu zerar de novo, eu tenho que ir aos poucos. Porque se eu já tento zerar, eu desanimo até de tomar o café que eu gosto tanto. Então, às vezes diminuir é melhor do que tentar zerar de uma vez, né, doutora? E isso também é bem relativo. A maioria das pessoas preferem ir reduzindo. Eu fiz isso, eu fui reduzindo. Eu falo que eu tomava 2 sachês de açúcar numa xicrinha de café. Aí eu fui pra 1, fui pra meio, fui indo. Não é do dia pra noite, né, Jaque? Não é. Às vezes é uma semana ali pra conseguir, depois a outra semana. Às vezes você empaca. Eu parei, o café de máquina, que é aquele forte, eu não consigo tomar sem nada. As pessoas brincam comigo. Adoçante, eu falo 2 gotinhas. A pessoa que por favor, só 2 gotinhas. Se puser 3, fica demais. Se não puser nenhuma, eu não consigo tomar. Então eu parei ali com 2 gotinhas de adoçante. Legal. Porque também é um mito, não é? Achar que eu vou tomar adoçante, eu posso espremer. Eu vejo gente espremendo adoçante no suco, no café, não adianta, né? Sabe por quê também? Principalmente porque é o adoçante artificial, aspartame, sucralose, sacarina. Eles também foram comprovados agora que acabam estimulando a produção de insulina e instiga mais a vontade de doce também. E, Jaque, tem muita química, então faz muito mal para a flora intestinal. É melhor consumir um adoçante natural, como estévia, xilitol, mas mesmo assim acostumar com o sabor acostumar o paladar com o sabor mesmo dos alimentos. Né? Melhor que seja meia colher de café de açúcar do que adoçante, doutora? Ou é relativo? Se for adoçante artificial, é melhor se for um açúcar de coco, que é um açúcar melhor do que o refinado. Aí sim, porque o açúcar refinado... esquece, né? Tá ali com aspartame e tudo mais. Ali, né? O que eu indico, Jaque, é um pouquinho do óleo de coco no café. Ele adoça, ele é termogênico e ele é super nutritivo. E para muitas pessoas não é a minha preferência, eu tomo mas ele ainda dá um arominha gostoso no café também, né? Ele adoça um pouquinho, né? Então, para quem tem dificuldade de tomar sem nada, ele já ajuda.
Ou faz café mais fraco, que ajuda muito. Exatamente. Que é o que eu faço em casa. Eu fiz muito isso já, sabia? No começo. O café um pouco mais fraco ajuda, né? Ajuda. Deixa eu atender uma ligação, agora eu vou falar com a Marlene de São Paulo. Oi, Marlene, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, obrigada pela sua ligação. Pode falar, meu amor. Eu queria perguntar, doutora, o seguinte, eu fiz 70 anos no mês passado, sou extremamente ativa, só que eu estou percebendo que por mais dieta alimentar que eu faço, eu não consigo mais emagrecer, pelo contrário. Com essa pandemia, né, a gente come um pouquinho mais. Hoje eu sou muito diet, muito light, mas eu estou vendo que eu estou alargando. Eu queria saber com a doutora o que a gente pode fazer, uma alimentação mais controlada, se ela pode me orientar nisso. Marlene, quantos anos você tem? Eu fiz 70 sábado passado. 60? 70. 70, maravilhosa. Obrigada pela sua participação, um abraço. Linda, cuidando da saúde, tá certíssima, porque a gente vive muito agora, tem muitos anos aí para viver bem. E a minha pergunta, então, é a pergunta dela. E aí, doutora, é normal a gente comer... Agora na quarentena ela já assumiu que tá comendo mais, mas é normal a gente continuar comendo as mesmas quantidades que comia antes e perceber que já não pode comer do mesmo jeito? Pode acontecer, porque principalmente a mulher, depois da menopausa, o metabolismo fica mais lento, mas isso não é um impeditivo, Jaque, para emagrecer. O que pode estar acontecendo com a Marlene é mais ou menos o que a gente falou. Ou ela está comendo pouco, mais errado, porque uma coisa é eu comer pouco abacate, que é calórico, mas é saudável. Outra coisa é eu comer pouco bolachinha, entendeu? Pão. Nossa, mas eu não tô comendo pão, eu só tô comendo 2, 3 bolachinhas por dia. Não é legal, né? Não é legal. Então, às vezes, Marlene, pode ser que você esteja consumindo pouco, né? Pouca quantidade, mas errado. Tem que colocar fibras, tem que colocar nutrientes. Não pode ter medo de comer, mas comer certo. E aí, junto com isso, obrigada pela sua participação, viu, Marlene? Junto com isso, me surge aqui um pensamento, que é o seguinte: o que a moda propõe? Então, tá em alta comer tapioca. Todo mundo acha, tô dando exemplo, né, que vai emagrecer comendo tapioca. Tá em alta o óleo X, e aí todo mundo começa a colocar o óleo X em tudo. Lembrando, na minha opinião, vou dar um exemplo. Tem o sal rosa do Himalaia. Esses dias meu marido me comprou um sal rosa do Himalaia, chegou lá com o valor 2 e não sei quanto. Eu falei, cara, sal rosa do Himalaia, nessa quantidade é uns R$70. Acho difícil esse de 2,50 ser de verdade. Tem um testezinho lá pra fazer. Mas por que eu tô falando isso? Às vezes tá na moda e a gente vai comprar o que é acessível pra gente e nem é uma coisa boa pra gente consumir, não é, doutora? Exatamente. Eu sempre dou esses exemplos. Às vezes, eu falo sempre para os pacientes olharem as embalagens. O rótulo, não só o rótulo, mas a lista de ingredientes, Jaque. Tem muito Danone que você vê por aí, tá escrito 0 açúcar. Você vai ver atrás, tem xarope de milho, tem xarope de glicose, só tem açúcar, tem amido. Uau! Sabe, é muita propaganda enganosa. Então, quanto menos ingredientes tiver na lista, e leia todos os que tem. Se a lista for muito grande, aí começa conservantes, sabe? Então, às vezes você paga mais caro porque tá escrito 0 açúcar. Não tem açúcar, mas tem amido, por exemplo, para perda de peso, né? E a tapioca, por exemplo, que ficou na moda aí por um tempo e as pessoas substituíram janta por tapioca. Mas para quem quer perder peso, é a melhor opção a tapioca? Então, olha a diferença, já que uma coisa porque eu falo assim, vamos olhar o índice glicêmico da refeição. Uma coisa é você pegar a tapioca, você coloca lá 4 colheres de sopa da tapioca e come ela com uma geleia, com queijo, por exemplo. Muita quantidade sozinha. Outra coisa é você pegar 1 colher de sopa da tapioca, colocar 2 ovos, que é a proteína, e colocar um recheio, uma pasta de amendoim, que é gordura boa. Não tem problema, entendeu? É a pasta de amendoim sem açúcar, né? Sem açúcar. Não é aquela Olhem os outra lá, ingredientes não, tá? também. Doutora, vamos falar um pouco, a nossa telespectadora falou sobre Diet Light, que ela tá usando do Diet Light. Qual que é a diferença entre Diet Light? O Diet, são produtos que normalmente é o açúcar, mas pode ser que seja outro. Então, é um produto que tem a retirada de algum ingrediente, que normalmente é o açúcar para diabético. Pode ser gordura, outras coisas, mas ele não é um produto bom. E como que a gente sabe disso? Porque
retira o açúcar, mas coloca muito sódio, coloca muito conservante, coloca muito adoçante artificial, acrescentam vários outros compostos químicos para poder melhorar o sabor. Não é um produto saudável, é um produto inflamatório, não é bacana. O light é mais ou menos parecido, mas ao invés de tirar totalmente algum ingrediente, tira 25% de algum, que normalmente é o açúcar, mas pode ser que não seja. Leia a lista de ingredientes também para saber o que tem ali. Nem sempre é suficiente esse negócio aí de mudar para o light, por exemplo, Não, né? nem é legal. É melhor ir para os mais naturais. Doutora, eu vou fazer o seguinte então, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu tô de volta, tem mais perguntas para fazer. No próximo bloco a gente entende também sobre as farinhas, então não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Nosso programa está de volta com a doutora Adriane Marcon, que está conversando conosco. Hoje a gente já bateu papo, eu vou concluir esse assunto agora, sobre os sabotadores do emagrecimento. A gente fala nesse bloco também sobre farinhas. Doutora, quero voltar com uma pergunta, eu acho que talvez tenha a ver com a questão da restrição, hein? Da nossa telespectadora, Luzana. Ela diz assim, tenho tentado fazer low carb, mas chega a um ponto que eu paro de emagrecer. Por quê? Primeiro que assim, a low carb ela é uma estratégia para você, às vezes, dar uma ativada no metabolismo, com acompanhamento, e é por um período. Não é para eu fazer o que a blogueira está fazendo, é para eu ter acompanhamento, se eu vou fazer low carb, né? Exatamente. Ter um acompanhamento porque tem quantidades certas de cada alimento, e a low carb ela é mais restritiva, então pode ser que no começo a pessoa ganhe muito, perca muito peso e depois mantenha, que é mais ou menos aquilo. Então, por isso que a low carb ela é uma estratégia temporária. A low carb que a gente fala para a vida é uma alimentação assim de baixo índice glicêmico, mas a low carb ela vai 20% de carboidrato. É muito pouco. Uma dieta, por exemplo, uma reeducação que tem baixo carboidrato, vai bem mais. Entendeu? Ela é mais do que seria o convencional de uma reeducação correta, exatamente, né? Como uma cetogênica, por exemplo, que vai 70% de gordura boa. É uma estratégia por um período, não por muito tempo, senão você para de emagrecer. Então, por exemplo, doutora, vou ter um casamento, vou ser madrinha, agora a gente não tem evento nenhum, né? Vamos supor que voltou, né? Eu vou fazer uma viagem, quero dar aquela secada em um mês. A gente pode adotar essa estratégia, mas ela vai ter prazo de validade, é isso, né? Porque senão, se você quer perder muito peso, você para de emagrecer depois, porque acostumou, entendeu? E também não vai viver com pouco carboidrato pro resto da vida, não dá. né? Não pode nem comer, por exemplo, um queijo amarelo, um tipo de queijo, alguns tipos de queijos, por exemplo, não pode. Na outra dieta, na reeducação, você pode. Você pode até comer a tapioca, mas em poucas quantidades, entendeu? Um pedacinho de chocolate, nem pensar na low carb? Não, na low carb E na reeducação alimentar? Na reeducação, se for dosado, né? Pode sim. Na reeducação não é proibido tudo. Vai muito da consciência, do equilíbrio e você criar essa consciência para você aprender a comer em qualquer lugar, né? E eu acho que uma coisa muito importante que a gente aprende quando a gente tem um profissional acompanhando a gente, vocês sabem que eu tenho meu nutrólogo, o doutor Gilson, mas a doutora Adri também já me ajudou demais em vários momentos, que é dar aquela ajustada. Às vezes você está fazendo tudo quase certo, mas se você troca, se você coloca uma proteína junto com essa batata doce, é uma coisinha que você muda, que quando é um profissional que te orienta, faz toda a diferença, não é, Adri? Sabe uma coisa que acontece muito? Às vezes a pessoa come várias coisas saudáveis, mas errado. Então, por exemplo, come a banana com mel e com mamão. São 3 carboidratos. Troca esse mel por uma fibra. Já muda tudo, entendeu? Coloca o mamão, o mel e a banana em momentos diferentes desse dia, né? Exatamente. Com outros alimentos, né? Exatamente. Agora, doutora, vamos falar das farinhas. Tem muita diferença na escolha da farinha? Isso vai mudar a minha saúde, a minha qualidade de vida e ajudar no emagrecimento? Totalmente, Jaque. Hoje a gente tem muitas opções, não é que está na moda agora, é que agora a gente usa já dos alimentos, né? Por exemplo, farinha de coco, vem do coco. Então a gente consegue, graças a Deus que deu certo isso, para a gente conseguir fazer receitas maravilhosas, porque antigamente a dieta era uma coisa muito limitada. Hoje a gente pode fazer bolos, tortas, tudo com farinhas boas. Então, por exemplo, tem farinhas que são mais low carb, como a farinha de amêndoas, que eu gosto muito, de castanhas. Nossa, ela deixa as coisas fofinhas, né, a de amêndoa? Nossa, ela é incrível. Você consegue fazer receita doce, salgada. E ela é totalmente low carb, ela é rica em gordura boa, da castanha, né?
das castanhas. Então, a gente consegue farinha de coco, até a farinha de arroz, para dar, de repente, mais liga numa receita, mas usar pouco. Agora, a única farinha que eu peço para tirar o máximo possível é a de trigo. Tudo que é bom? A que a gente mais... Oi, gente, ela falou farinha de trigo tem que tirar praticamente tudo, se puder, né? Se puder tirar, porque assim, vai ter um momento que você vai no aniversário, num casamento, ok, você já vai consumir. Mas no dia a dia, Jaque, não só pelo ganho de peso, o glúten, né, que tem nela é extremamente inflamatório. Então, é muito, muito maléfica. O glúten hoje está relacionado, inclusive, com Alzheimer, com doenças crônicas. Então, é extremamente inflamatório. Tem pessoas que têm, por exemplo, dor de cabeça, enxaqueca diariamente e não sabe, mas acaba tirando o glúten, some, desaparece. Então, o glúten é muito, muito maléfico para a saúde. Doutora, acho que uma coisa importante de falar é que quando a gente fala sobre emagrecimento, muitas vezes a gente associa diretamente a questão estética. E tudo bem, eu acho que é uma coisa que vem também. Eu acho que é algo presente. positivo. Vem Você de ganha. presente. Agora, seja a Covid-19 ou seja qualquer outra doença, a maioria delas coloca a obesidade em grupo de risco. Então, quando a gente fala sobre sobrepeso, sobre obesidade, a gente sabe que isso também é uma pandemia. A gente sabe que no Brasil, pelo menos metade das pessoas estão com algum tipo de sobrepeso. Sim. Não tem por que a pessoa não se cuidar, porque a gente não tá falando só da beleza. A beleza, eu acho que é importante também, a autoestima e tal. Você se achar mais bonito, um pouquinho mais magro, um pouquinho mais cheinha, tudo bem, você fica do jeito que você quiser. Mas a questão é, você tem que cuidar da sua saúde, porque a obesidade não é saúde, né, doutora? Não, porque a obesidade, eu falo que o intestino, ele é fundamental. Quando a pessoa praticamente impossível uma pessoa obesa ter um intestino saudável. Não significa que ela vai ao banheiro todos os dias, é saudável o intestino dela. Então, no intestino a gente tem maior produção de células de imunidade, né? Serotonina, então está associado também com ansiedade, compulsão alimentar. Então, se você é obeso, você tem inflamação no corpo, o seu intestino não é saudável, os riscos de ter muitas, a glicemia, diabetes, as doenças são altíssimos, né? E quando a gente fala, por exemplo, de Covid-19, o que os especialistas falaram? Que o obeso geralmente tem um sistema imunológico diferente de uma pessoa, de uma pessoa que não é obesa. Então, essa pessoa não é saudável. Por isso, o risco para ela. Não é que os obesos têm mais chance de pegar Covid, não é isso. Mas a pessoa, uma pessoa que está saudável, uma pessoa que está obesa, vão provavelmente se comportar de maneira diferente ao pegar uma doença que tem a ver com a imunidade, né? Por causa do sistema de defesa, né? O sistema de defesa do obeso normalmente não está funcionando adequadamente por causa da inflamação, por causa do intestino. Agora, de uma pessoa saudável, eutrófica que a gente fala, já está. Então, a chance de combater o vírus é maior. Doutora, a gente ainda voltando, eu vou falar da farinha também, mas ainda voltando aos tópicos anteriores, uma coisa que muita gente que eu conheço faz, principalmente quem precisa acordar muito cedo para ir para o trabalho, para estudar, mesmo quem está home office hoje tem que conectar ali, né? Trabalha até mais. Trabalha mais, muita gente que eu conheço. Tá tomando só um cafezinho preto mesmo de manhã. Pensando, tá ótimo, tô só tomando um cafezinho preto. Mas isso pode ser um problema? É assim, a não ser que a pessoa esteja fazendo jejum intermitente, mas para fazer o jejum tem que comer bem nas outras refeições, ok. Mas se a pessoa só toma um jejum preto, aí ela almoça um lanche, fica o dia inteiro sem comer, à noite come outra porcaria, isso é terrível. A pessoa faz 2 refeições no dia e não emagrece, entende? Ou seja, ela não está comendo muito, mas está comendo porcaria. Então, além de não cuidar da saúde, acaba aumentando o peso. Nossa, mas eu faço 1 ou 2 refeições por dia, mas faz errado. Doutora, se por exemplo, nesse cafezinho preto aí, sem açúcar, ou com pouquíssimo, né, como a gente já falou aqui, tivesse um ovo batido, uma coisa bem rápido pra gente fazer, um ovo mexido, já melhorou? Já, ótimo. O ovo é excelente, né, já que eu gosto bastante. Sempre que eu não sei o que fazer, um ovo resolve, né? Um ovo mexido resolve, não é verdade? É verdade. O ovo, ele tem muitas vitaminas, minerais e a proteína dá mais saciedade, né? E acaba ajudando a absorção do carboidrato. Então, é bem melhor porque é mais saudável, você consegue acelerar seu metabolismo. É bem bacana. Aqui em São Paulo, por exemplo, esquentou, em outros locais deve esquentar também. E aí? Aí dá mais vontade de comer fruta. Então, se eu for escolher para o café da manhã, eu posso escolher uma fruta só? As frutas são
muito boas, assim, em questão de vitaminas, minerais, mas elas também são carboidratos. Então, o que eu falo? Não coma fruta também sozinha. Coloca uma aveia que tem muita fibra, um farelo de aveia, que tem mais fibra do que o aveia em flocos ou a farinha. Então, vai comer um mamão, até para ajudar no intestino, coloca um pouquinho, uma colherzinha de sopa de farelo de aveia junto, bem melhor. Só tem aveia em flocos em casa, tô assistindo agora. Serve também? Serve. É que a diferença, já que cada tipo de aveia, ela vem de uma parte do grão. Então, o farelo, a parte que vem, tem mais fibras e menos carboidrato. Então, na próxima compra, opta pelo farelo, certo? Opta pelo farelo. As outras também são boas. A em flocos também é boa. Para fazer, por exemplo, um mingau de aveia é melhor. Você vai fazer com farelo. Perfeito. Mas para consumir assim com frutas e tudo, é melhor o farelo. Você me fez pensar em uma coisa que eu já vi. Eu lembro da minha irmã gostava muito disso, mas não é o meu paladar, mas eu já vi muita gente falando que fica uma delícia. Você vai me dizer se pode. Banana, aveia e cacau. Minha irmã colocava chocolate em pó, conto a verdade pra vocês, mas 100%. Se for o cacau, pode ser uma boa? Pode, porque o cacau em pó, primeiro que ele não tem açúcar e ele tem muito antioxidante, é ótimo, é muito bom. E ajuda também até a diminuir a glicemia. Então é uma estratégia então, bem legal. Então, para um diabético, por exemplo, é uma boa refeição, né? Ótimo, o cacau em pó ou uma canela em pó também. Excelente dica. Quando a gente fala ainda sobre as farinhas, a gente tem farinha de banana, a gente tem farinha de tudo hoje, com uma acessibilidade muito mais fácil na maioria dos locais do Brasil, e em alguns locais muito mais fácil do que em outros. Essa substituição diária é importante? Explica pra gente. Dar de trigo pelas outras, Isso. Jaque? Muito, muito importante. A pessoa, só dela, por exemplo, que tem os hábitos de comer muito trigo, só dela trocar, tirar o trigo e colocar aveia, amêndoas e outras farinhas, grão de bico, ela já vai perder peso. E já vai melhorar a inflamação. Claro, aí depois tem que ajustar, porque você não vai comer farinha à vontade, que também tem calorias. Mas em questão de saúde, é fundamental. E sempre variar. Porque a de grão de bico, ela tem mais proteína, é do grupo do feijão, né? A de amêndoas, grupo das castanhas, gordura boa. Aveia, grupo de carboidrato bom. Então, pensa, eu gosto até de fazer esse mix nas receitas. Eu vou fazer um bolo que é uma xícara de farinha. Coloca um pouco de cada. E não acentua muito o sabor de uma só. Perfeito. Então, não vai mudar tanto o valor, não vai mudar tanto o sabor nessa receita, E vai aumentar o valor nutricional. Doutora, vamos pensar no dia a dia, então. Vamos tentar montar aqui rapidinho o café da manhã, lanche intermediário, almoço, lanche intermediário e janta? Vamos. Eu gosto muito de fazer isso quando a doutora vem aqui. Café da manhã. O que pode ter nesse café da manhã? Café da manhã prático, para quem tá com pressa já logo de manhã, doutora. Tá, então eu vou falar do ovinho, que é a proteína. Pode ser um ovinho mexido, ou e uma fruta com uma aveia. Ou você pode, para ir variando, você pode bater rapidinho o aveia, banana e ovo e fazer uma panquequinha. Não precisa nem de recheio. Ou pode colocar uma pasta de amendoim em cima, se quiser. Mas é super prático e fica muito bom. Intermediário, entre o café e o almoço? Entre o café e o almoço, você pode colocar coco, castanha, que são gorduras boas. Tem triptofano, que ajuda na produção de serotonina. Já comprou pronto, come ali 2, 3. Exatamente. Não dá trabalho Ou nenhum. uma fruta e castanhas, vai variando, sabe? Perfeito. Almoço. Almoço, eu gosto bastante, assim, saladas à vontade. Alguns legumes, pode ser vários legumes misturados, não tem problema. Brócolis, cenoura, aqueles couve-flor, abobrinha, berinjela, vai diversificando. E proteína sempre, ou carne, ou peixe, ou frango, ou ovo. Se você é vegano, pode ser proteína vegetal, shimeji, né, e tudo mais. Arroz e feijão? Arroz e feijão, se a pessoa gosta muito, eu indico, mas em poucas quantidades. Ou se não liga para arroz e feijão, eu coloco um carboidrato bom. Ou uma batata doce, ou uma mandioca. Mas eu sempre coloco alguma abóbora cabotiá. Precisa ter um carboidrato? Vamos supor que ela montou ali uma saladona, tem bastante legume e só uma proteína sacia essa pessoa. Ainda assim é importante pôr o carbo? É importante, sabe por quê, Jaque? Pode até saciar, mas daqui 2 horas ela tá com fome. O carboidrato também ajuda. E sabe o que acontece? Às vezes a pessoa não come carboidrato no almoço. Carboidrato mesmo. Chega às 5 horas da tarde, meu Deus, dá um desespero. Então eu acho que comer o carboidrato no almoço segura isso também, sabe? E deixa para não comer à noite, no jantar. Então, o almoço pode ser igual ao jantar ou aí no jantar maneira mais? Se a pessoa quer perder peso, né, que é o principal aqui, eu falo para ela dar uma restringida ou retirar esse carboidrato, porque já tem no legumes.
Perfeito. Então ela pode comer proteína, legumes e folhas à noite. E à tarde também sempre tem alguma coisinha para saciar, mais para a noite ela aguentar comer só isso. A gente estava falando de alguns sabotadores que existem e um deles também é o seguinte: estou fazendo a dieta, estou fazendo a reeducação alimentar direitinho. Chegou na quarta-feira, ai, não aguentei comer um doce. Ai, acabou, vou começar só na segunda de novo. A gente não precisa fazer isso, né? Não, isso é muito autossabotagem, né? Ah, é pra gente se dar de desculpa e continuar comendo. Uhum. Não, o erro é você errou hoje e continua errando. Se você errou hoje e amanhã segue o barco, eu falo isso para as minhas pacientes, segue o barco, finge que nada aconteceu. Não vai ter problema. Comer um bombom, não pensa, agora já comi, vou comer a caixa toda. Come esse bombom, não conta nem pra você e segue a dieta, Isso né? é o equilíbrio, Jaque. Quem vai aguentar não comer um bombom? Agora, toda vez que você comer, você tem que comer a caixa, é aí que vai fazer diferença. Prazer te receber aqui sempre, doutora. Muito obrigada por ter vindo. Quem quiser entrar em contato, o Insta, que é @nutri.adrianemarcon e o telefone 0 operadora 119 8601 5903. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a Uma ótima você, tarde. Jaque. Volte sempre. Pode deixar.